tudo bom? Aqui é o Marcelo Reis, diretor da MR16, Educação Corporativa. Hoje estou aqui com o Jeremy, que é o diretor do Village Rio das Pedras, tá certo? É diretor do Village? Exatamente, se chama inclusive de chefe de village, nossa maneira de chamar o gerente geral. Bom, Jeremy, eu queria fazer algumas perguntas para você relacionadas mais à parte de cultura corporativa, à parte de educação corporativa, né? E eu queria saber o seguinte, a primeira coisa, como é que vocês fazem a jornada do cliente, a experiência do cliente, para que eles possam estar aqui nesse Village tão bem atendidos o tempo todo? Qual o segredo para isso? A visão do Clube Med é de ser o líder das férias all-inclusive para as famílias. E nossa particularidade é o espírito Clube Med que chamamos a convivialidade. E por que, por exemplo, que não me chamam o gerente geral ou o diretor, chamamos o gerente como chefe de village. Estou coordenando minha equipe de GO, que são meus empregados, que gentil organizador. E nossa diferença é isso, é de criar essa relação entre o hóspede e o empregado e criar essa conexão durante as atividades esportivas, no mini-clube, durante o jantar, o aperitivo, e de criar essa diferença que não é top-down entre um cliente e um empregado, é de criar essa conexão juntos. E isso é nosso espírito Clube Med. E como é que vocês conseguem, né, nessa relação entre o cliente e o consumidor, como é que vocês conseguem fazer que os GOs aqui estejam sempre felizes, com um sorriso no rosto, trazendo realmente uma experiência inesquecível para o cliente? Como é que você consegue gerenciar isso? O primeiro é de bem cuidar de minha equipe, de cuidar de meus empregados. Não podemos falar a eles, ok, você precisa ficar feliz. Eles precisam realmente estar felizes para compartilhar a felicidade. Só de se criar esse ciclo virtuoso e de criar essa conexão como, ok, estou feliz de fazer meu trabalho, vou compartilhar com você um momento de gentileza. Vou fazer, por exemplo, uma aula de fitness com você e depois vamos, fora dessa lição, dessa aula de fitness, vamos compartilhar um tempo juntos para compartilhar uma bebida e falar de outras coisas e criar uma relação um pouco mais fora de simplesmente uma relação de professor a estudante ou de um cliente a empregado. Isso. Aqui, uma coisa aqui difícil de você ver no Clube Med é algum cliente ou algum consumidor sozinho, né? Tem sempre alguém junto com ele, né? E eu acho que é isso que faz uma das coisas que mais traz, talvez, esse clima para o Clube Med, né? Me diz uma coisa, quando a gente fala de educação corporativa, como é que são feitos hoje os treinamentos do Clube Med? Temos treinamento no campo, treinamento técnico sobre cada trabalho, na recepção, no restaurante, no bar, no esportes. E também temos gerente que se chama Village Training Manager, que é como um coach, um treinador da equipe que está coordenando com outros gerentes todos nossos protocolos internos e nosso espírito Clube Med. De cuidar primeiro das crianças, de cuidar deles, porque uma criança feliz são dois pais felizes, de cuidar depois das pessoas, antes de cuidar das malas, mas realmente de cuidar da relação humana primeira, antes do protocolo e do hard, das coisas básicas. Primeiro, cuidar das pessoas, de criar essa personalização para fazer essa coisa única que é o nosso espírito Clube Med. E isso é o trabalho do gerente no dia a dia e também em relação com esse gerente que se chama Village Training Manager. Os funcionários aqui eles são treinados de quanto em quanto tempo? É um treinamento constante ou você tem um treinamento específico e depois vocês vão fazendo treinamentos, digamos assim, mais pontuais? Como é que funciona isso? Temos treinamento pontuais, marcados, mais técnicos e também a particularidade é que estamos todos morando aqui. Então o treinamento é sempre, cada dia, cada hora, cada minuto que estamos aqui, estamos agilizando, fazendo fine-tuning e tudo isso
para criar e melhorar nossa qualidade de serviço. E aí, Jeremy, para a gente fechar, quais são as 3 dicas que você, como chefe do Village, passa para que você tenha funcionários tão bem treinados e felizes? Quais são as 3 dicas que você passaria para qualquer empresa? Alors, 3. Primeiro, exemplaridade. Estamos no campo com nossos empregados. É importante que está começando de cima da pirâmide. C'est exemplaridade para mostrar o caminho certo à equipe. Segundo, e comunicação. Nunca tem demais comunicação. Comunicar, comunicar e comunicar. Sim, porque entre que eu gostaria de falar, o que vou falar, o que você gostaria de entender, o que você vai entender. Temos várias opções para não nos entender juntos. Então é importante de comunicar, fazer double check, cross check e tudo isso para ter certeza que estamos todos alinhados. So, exemplaridade, comunicação e felicidade. Não podemos fazer esse trabalho sem felicidade. Estamos trabalhando bastante, estamos aqui no dia, à noite, e é importante de guardar a mesma mentalidade que o primeiro dia que chegamos, guardar a felicidade de trabalhar num lugar maravilhoso, de ter opções, de descobrir o mundo, outras pessoas. Estamos uma companhia multicultural, só podemos aprender cada dia das outras pessoas, do mundo que está aqui, e para mim é o segredo. Jeremy, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pelo Village lindo e por todos esses funcionários tão bem receptivos que nós temos aqui. Muito obrigado, hein? Um prazer. Obrigado. Tchau, tchau.